Uma em cada 4 mulheres sofreu algum tipo de agressão durante a pandemia, seja ela verbal, sexual ou física. Ao todo, são 17 milhões de mulheres agredidas entre junho de 2020 e maio de 2021. Os dados são da pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A violência contra a mulher é um assunto que deve ser tratado sempre, mas este mês recebe uma atenção especial. É o Agosto Lilás, campanha de combate à violência contra a mulher. Este é o tema do programa de hoje. O Miscelânea já está no ar. Para falar mais sobre a violência contra a mulher, convidamos a Fabiana Amaral, promotora legal e diretora de projetos do Centro Dandara, uma ONG em São José dos Campos que luta nesta causa. Fabiana, muito obrigada pela participação e eu gostaria de começar a primeira pergunta. Quais são os tipos de violência contra a mulher? Olha, a rigor, a Lei Maria da Penha, né, que está fazendo 15 anos este ano, ela determina que além da violência física, que é a grande conhecida, né, existem uma série de violências que podem ocorrer antecipadamente à agressão física, que servem inclusive, né, de indícios de crescente, ou podem ser concomitantes, que são violência psicológica, que, fazendo parênteses, recentemente, né, começo do mês, foi sancionada uma lei que define a penha. Violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial e violência física. Ana, é possível estabelecer um padrão em relacionamentos abusivos? Olha, assim, a gente pode dizer da literatura que tem até então, não é? Eu não sou exatamente uma psicanalista, uma psicóloga para dizer isso, mas pela nossa experiência de atendimento no Centro Dandara e pela literatura que a gente tem acesso, que a gente acompanha, existem alguns indícios, né, que a gente poderia até chamar de padrão, né? Se você considerar o controle da relação, né, quando uma das partes exerce o controle da relação, geralmente o homem, né? Ele quer controlar todos os passos da mulher, ele quer controlar a forma como ela se veste, aonde ela vai, com quem ela se relaciona, quem são as suas amigas. Esses tipos de indícios que, infelizmente, na nossa sociedade, as mulheres, até por uma questão histórica, né, do patriarcado, de falta de autoestima, elas associam com indícios de amor romântico. Não é? Então, ele fala isso porque ele me ama, ele não gosta que eu saia com essa saia curta, porque ele é ciúme, ele não quer que os outros homens me vejam. Então, esses tipos de coisas que são lidos como indícios de amor, certo? No fim das contas, acabam sendo formas de controle, e principalmente controle sobre o corpo da mulher. Né? É óbvio que eu não sou responsável de dizer aqui que toda forma de manifestação de ciúme ou toda forma de controle no relacionamento vai ser um relacionamento abusivo ou vai ter como consequência uma violência. Mas a gente poderia dizer que são pequenas violências cotidianas das relações que as mulheres leem como algo positivo. Então, eu diria que esse é um padrão que as mulheres têm que ficar alerta, certo? Por exemplo, se você sai com a sua amiga e ele não gosta, tem sempre uma discussão, toda vez que você sai com as suas amigas, seja ou não à noite, isso a gente acha que é um sintoma de que a relação não é saudável. Preciso estar sempre muito atento, né, a essas relações. Inclusive, o Miscelânea foi as suas entender qual a visão das pessoas sobre essas relações. O que você faria se você passasse por uma situação de violência doméstica, por um relacionamento abusivo? Eu denunciava. Só isso.
Depende da circunstância. Tem casal que você consegue fazer uma denúncia e aquilo ser favorável para a mulher no futuro. Outras não. Então é muito relativo essa questão da denúncia, né? Claro que eu já terminaria imediatamente, né, o relacionamento. Não continuaria com a pessoa, lógico. E você interferiria se você presenciasse algum caso de violência contra a mulher? Sim, faria a minha parte, ia interferir sim, para ajudar. Oi? Entra no meio se possível, né? Se eu ver assim diante de mim, dos meus olhos, eu vou e tento interferir, né? Tem casos que você consegue fazer uma denúncia anônima. Agora, se presencial, acho que é mais complicado, né? Certamente eu denunciaria. Eu denunciava e se eu pudesse eu ia até na frente também para ajudar a pessoa. Me interferia e não deixaria, né? Porque não pode bater em mulher, né? Eles falam assim que briga de marido e mulher é entre os dois, mas eu acho que não. Quem tiver, eu acho que tem que ajudar e participar, porque às vezes ela não tem condições de pedir ajuda, né? E vive ali naquela vida. Então, Fabiana, a gente viu no nosso VT que muitas pessoas disseram que iam denunciar. Mas, de fato, na prática, isso ocorre? Assim, julgando pela experiência de trabalho de vocês, a frase em briga de marido e mulher não se mete a colher realmente caiu por terra? Não dá para dizer que caiu por terra. É claro que a gente pode dizer que essa situação melhorou muito. As pessoas não estão vendo mais uma relação conflituosa, uma briga, como uma coisa normal, não é? Agora, que a sociedade entenda que isso é algo que não é desejável, que tem que ser evitado, aí a gente ainda falta caminhar muito, não é? Então, nós ainda temos casos. Recentemente, nós atendemos um caso, assim, bastante grave, né? Você imagina que estava num contexto social bastante forte, com relações afetivas e sociais bastante sólidas, e esse homem, esse agressor, tinha um papel proeminente nessa sociedade, dessas relações sociais onde a mulher estava envolvida, né? Ela foi trazida de uma região do país para outra. Ela não conhecia absolutamente ninguém, exceto esses laços. E a situação, a relação foi se tornando violenta, começando com violência psicológica, depois patrimonial. Um belo dia, ele simplesmente botou um carro lá, enquanto ela estava trabalhando, tirou tudo de casa. E aí essa mulher não tinha onde dormir. Não tinha suas roupas, não tinha absolutamente nada, né? E curioso é que depois a vizinhança veio falar com ela, falou: eu vi realmente o seu marido fazendo isso. Nossa, mas você viu, por que não fez alguma coisa? Por que não avisou essa mulher? Então a gente, sabe, você sente a falta da sociedade civil compreendendo que, não, isso aqui é parte de mim, eu tenho que intervir. Como se fosse num caso de alguém vai agredir alguém na rua, entendeu? Ainda existe uma certa tolerância social, infelizmente. E Fabiana, entre as perguntas, né? Muitas pessoas disseram que denunciariam caso passassem por uma situação como essa. Na realidade, pela visão do Centro Dandara, quais são as dificuldades que a mulher encontra para sair de uma relação violenta? Tá. Olha, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: existe e a gente procura afastar a dimensão penal da dimensão sair da situação de risco, da situação abusiva. Por que eu digo isso? Porque o fenômeno de violência contra a mulher não é um fenômeno exclusivamente penal. Estamos movendo necessariamente só isso, ainda que seja bastante. Falando de laços sociais, nós estamos falando de normas morais, convencionais, que são muito sérias. As mulheres, ainda hoje, as meninas são criadas para serem princesas, são criadas para terem o casamento dos sonhos, seu príncipe encantado, seus filhos, a gente costuma dizer, e uma família de comercial de margarina. Todo mundo feliz, felizes para sempre, não é? Então, quando isso é quebrado, na cabeça da mulher é um choque muito grande.
ela está sendo jogada para uma realidade que ela não foi preparada para viver, para vivenciar. E se você considerar o que já existe, né, o que a gente fala que é difícil fazer a mulher compreender isso, o ciclo da violência. O que é o ciclo da violência? O agressor, ele não é agressor o tempo todo, certo? Ele não é um monstro o tempo todo. Ele vai combinando partes. Então, veja, é uma certa pitada de ciúme. Ah, mas eu faço isso porque eu te amo, eu faço isso porque eu não suporto ver ninguém olhando para você. Aí disso, olha, eu não quero que você saia à noite, eu não quero que você fale com fulana de tal, que é uma mãe influência para você. Até que um belo dia, ou ele vai sair, ou ela vai sair, empurra um safanão, empurrar em cima da cama, e pode romper num dia em que haja uma agressão física maior, né? Perdão, maior, mais grave. Depois desse ciclo feito, o que acontece? E aí é que a cabeça da mulher vira, né? Torna-se uma coisa muito confusa tratar com isso. Ele fica arrependido. Por quê? Porque volta a analisar o papel que a mulher tem na vida dele, o que ele fez e tal. Então, de fato, arrependido, ele chega e fala: olha, eu não vou fazer mais isso, eu não vou me repetir. E assim, uma série de juras de amor, né? E o relacionamento volta, que a gente chama da lua de mel, a fase da lua de mel. Então, você fica a fase da violência, fase da lua de mel, fase da violência, fase da lua de mel. E já foi provado que na cabeça da mulher os estímulos é quase como uma droga. Você suporta a parte ruim, ou seja, a violência, porque você sabe que você vai vir a parte agradável, a parte ser bem tratada. O problema é que esses ciclos ocorrem cada vez mais curtos, né? Então, o período da violência é cada vez maior, o período da lua de mel cada vez maior a acontecer. Então, assim, essa dimensão é muito complicada. Você chegar e denunciar, às vezes, para as mulheres, o pai dos seus filhos, o seu príncipe encantado, o homem. Então, o que a gente ouve? Mas eu só queria que ele parasse de ser agressivo. Entende? Então, assim, quando você fala, por isso que a gente fala, não dá para decidir pela mulher. Você tem que estar à disposição. Por quê? Se você chegar para ela, eu acho muito injusto, a gente acha muito injusto isso. Ligue 180, denuncie, bote ele na cadeia ou coisa parecida. Por quê? Porque você vai estar falando para aquelas que já estão num patamar muito avançado já de consciência e de lidar com essas suas violências. Aquelas que ainda não conseguiram entender isso e lidar com isso, elaborar na linguagem psicológica, você vai fechar a discussão, entendeu? Ela não vai voltar a conversar com você porque ela não está pronta para denunciar. E a gente tem que estar com os ouvidos bastante prontos para que essa mulher se sinta confortável de dividir o seu problema conosco. É muito difícil mesmo quebrar esse ciclo, né? Mas acontece e as mulheres, quando se sentem confortáveis, quebram esses ciclos. Por onde elas podem denunciar um agressor? As pessoas que vivem ao redor podem denunciar também, anonimamente? Então, o STF decidiu uma decisão tanto controversa, mas assim, nós vamos falar na nossa opinião, não é? Que no caso da lesão corporal, os terceiros que souberem da violência, que presenciaram a violência, podem denunciar. Né? Isso foi uma decisão que foi recente até, foi 2016, 2017. Em termos jurídicos, significa que você não se procede mediante a representação, o boletim de ocorrência ou a queixa-crime formulada para a mulher. Então, a mulher não precisa necessariamente denunciar. Ela vai lá e qualquer pessoa, seu vizinho, mãe, irmão, filho, pode denunciar, certo? A gente acha isso importante. Por quê? Porque isso pode salvar a vida da mulher, entende? Então, isso pode ser o diferencial para você, essa mulher continuar viva. Mas a gente não pode, como, voltando à pergunta anterior, desprezar outra dimensão. Por quê? Porque essa mulher você pode salvar a vida dela agora,
Mas se ela não tiver um ciclo de relações mais saudáveis, em que ela consiga se respaldar, se apoiar, tudo vai fazer com que essa mulher volte para a relação. Como o índice de retorno com o agressor é bastante alto, né? Eu tinha uma pesquisa que eu vi, era algo da cifra de 80% de mulheres que retornam com o agressor, após a violência, inclusive. E após denúncia, muitas. Então, assim, para resumir, no caso de lesão corporal presenciada, qualquer pessoa que presenciar ou souber pode denunciar, e pode denunciar no 180, a denúncia anônima, é o telefone federal, ou pode denunciar, inclusive, para a polícia, ou para a Guarda Maria da Penha, né? Patrulha Maria da Penha, que existe na nossa cidade. Especificamente sobre a medida protetiva, você acha que ela é realmente eficaz? Como que evita que o agressor retorne? Olha só, essa é uma das maiores... Sim, a Lei Maria da Penha ela tem várias coisas que são fabulosas, né? Vamos lembrar que essa lei foi o resultado de um consórcio de entidades da sociedade civil que com a mão na massa mesmo, que mexiam com essa questão, que foram colocando instrumentos jurídicos para que se possa ser uma ferramenta eficaz. Uma das coisas mais fabulosas é ela dissociar a parte da garantia de vida dessa mulher, garantia da integridade física, né, e mental dessa mulher, do aspecto penal. Por quê? Essa pergunta que você fez é fundamental. Às vezes, a mulher precisa, e tudo que ela precisa, é de uma medida protetiva de urgência. Ela pode ainda não estar pronta para denunciar criminalmente. Então, você chega para ela e fala, não, peraí, mas a gente pode conseguir uma medida que proíba o agressor de se aproximar de você 300 metros, 200 metros, 100 metros. A gente pode, por exemplo, caçar o porte de armas do seu agressor, caso ele tenha porte de armas. A gente pode, por exemplo, revogar uma procuração pública que você tiver dado para ele, a procuração de plenos poderes, sabe? Exemplos das mais comuns, né? E essas medidas protetivas de urgência, elas podem ser pedidas. O mais comum é você denunciar na delegacia de mulheres, e aí tem um formulário específico já, onde você vai e preenche, né? O escrivão vai e preenche as medidas protetivas requeridas. Mas aqui em São José dos Campos, a Defensoria Pública ou qualquer advogado ou advogada que atenda essa mulher pode formular de forma independente as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. E elas, terminando respondendo a sua pergunta, e elas são essenciais. Porque, por exemplo, você veja o caso da Patrulha Maria da Penha, aqui. Se a mulher ela tem uma medida protetiva, ela tem vários aplicativos, o próprio TJ tem um aplicativo, a própria Guarda Maria da Penha também tem um aplicativo no celular e um número onde as pessoas, essa mulher, ela pode acionar telefones de segurança ou a própria polícia, caso o agressor esteja descumprindo. E também existe o crime autônomo de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, são ferramentas, na nossa opinião, essenciais. Ah, sim. E ainda falando bastante sobre o agressor, existe alguma discussão sobre intervenções que ajudem o agressor não fazer outras vítimas depois de um relacionamento ou voltar a ser o agressor de uma mesma vítima? Então, isso tem tomado muita preocupação do Poder Judiciário e das entidades feministas, de uma maneira geral, no último período. Não é? E a gente acha que isso é positivo, é bastante positivo, certo? Principalmente porque para citar exemplos, por exemplo, existem os grupos reflexivos masculinos, né, que infelizmente durante a pandemia foram, né, como várias outras questões, foram suspensas, né, que são basicamente encontros presenciais, e foram substituídos por sessões virtuais, e evidentemente isso tem a tecnologia impõe uma limitação, tanto, né, de conhecimento técnico quanto
da condição socioeconômica de cada pessoa que precise. Mas esses grupos reflexivos geralmente são coordenados por homens psicólogos, certo? Que vão discutir entre homens o que eles chamam, o que a psicologia chama de a masculinidade tóxica. E coisas que são aparentemente normalizadas no tratamento, eles vão sendo obrigados a refletir sobre isso. Então, por exemplo, a gente sabe, tem uma juíza que é parceira nossa no curso de promotoras legais populares, ela adota isso como regra na vara criminal dela, que é lá no ABC Paulista. O que ela faz? Toda vez que ela sai uma medida protetiva, ou uma ação penal, ela determina a inclusão do agressor num desses grupos reflexivos, cujo mais conhecido, por exemplo, é o Laço Branco, que aqui tem em São José dos Campos. Então, isso tem um papel fundamental. O que a gente acha aqui, os homens têm um papel excelente para cumprir, que é discutir com outros homens, não é? E nós cuidamos a parte das mulheres, que precisam do nosso apoio. Então, tem e deve ter a dimensão que a gente fala que o enfrentamento à violência contra a mulher não pode ser um enfrentamento só de caso de polícia, certo? Porque se você cuida das coisas pela metade, né? É o que você falou. Qual a garantia que a gente tem que esse homem não vai reproduzir um comportamento tóxico, um comportamento agressivo? Só se ele for obrigado num primeiro momento, mas convencido num segundo momento, a refletir sobre essa normalização das violências que ele foi criado, na qual ele foi imerso. É justamente sobre isso, né? E através da raiz do problema, os homens precisam conversar sobre a violência, porque eles reproduzem essa violência, então eles precisam mais de que tudo discutir sobre isso. Como você comentou no início do programa, neste mês também completam-se 15 anos da Lei Maria da Penha, e eu queria saber de você quais são as ferramentas do Estado no combate a essa violência. Olha, a gente melhorou muito desde que a lei foi criada lá em 2006, né? E a lei traz, como várias coisas que a gente já conversou aqui, ela traz uma coisa muito interessante, que é a dificuldade. A gente localizou que quando uma mulher quer sair da situação, superar a situação de violência, ela precisa do Estado, certo? Só do Estado? Não, claro que ela vai precisar da rede de apoio, que nós já conversamos aqui, tem sua validade. Mas ela não vai conseguir superar se ela não tiver o Estado. E qual o Estado? Várias facetas do Estado. Só que esse Estado não pode aparecer para ela como um painel cheio de botões, onde ela tenha que ir apertando cada botão para conseguir, no final, sair dessa superação. Parece aqueles joguinhos de videogame, né, que você tem que vencer uma etapa para depois vencer outra, para depois vencer outra, para depois vencer outra. A gente tem casos de mulheres que, quando chegam até nós, vêm com... É sério, assim, elas vêm com um dossiê gigantesco, porque elas estão acostumadas que a cada lugar que ela vai, ela tem que levar o dossiê da vida dela para contar tudo de novo e reviver tudo de novo. E isso é um problema muito grande, porque isso é um desestímulo para ela procurar ajuda. Então, por exemplo, dá um exemplo para vocês. A primeira coisa, você sabe qual é a porta de entrada para a mulher que está numa situação violenta, uma relação violenta, e que ainda nem já percebeu que está numa relação violenta? São o postinho de saúde, do BRES. Por quê? Existe uma somatização da violência. Então, de repente, a gente tem alguns relatos, por exemplo, de a mulher... chegou aquela... Vou dar um nome que, infelizmente, né, alguns servidores ou servidoras ainda não convencidos ou acostumados com essa realidade, não. Chegou a poliqueixosa fulana. Por que poliqueixosa? Porque ela vem, cada semana, cada mês, ela vem com uma queixa diferente. E sempre são coisas que você não consegue comprovar. Por exemplo, é um caso verídico que eu estou falando para vocês. A mulher chegou dizendo, olha, eu sinto uma bola que sobe e desce.
Como assim? Uma bola que sobe e desce? Ela não sabe explicar. É uma sensação de uma bola que sobe e desce dentro dela. Certo? Para a auxiliar de enfermagem que está atendendo ela e que, evidentemente, tem aquele posto de saúde lotado, que é só, né, convido a quem nunca entrou a entrar numa OBS para entender do que eu estou falando, é muito complicado ela conseguir compreender e chegar à conclusão, olha, semana passada era uma enxaqueca, nessa semana é uma bola que sobe e desce, na outra semana é dor aqui do lado. Então, assim, será que não tem uma outra coisa, um outro quadro que possa estar sugerindo? Então, para ela conseguir fazer isso, não dá para agir no automático, você percebe? Então, aí é ali que vai ser a primeira percepção. Se essa auxiliar de enfermagem ou esse auxiliar de enfermagem conseguir compreender essa situação, ele já vai sutilmente puxando algumas questões e pode fazer um instrumento fantástico chamado notificação compulsória. A notificação compulsória, ela é um instrumento pela qual os servidores, os atores dessa questão podem acionar, fazer, e vai servir como indicativo dos casos naquela região que exista a violência. E só assim que você pode fazer política pública, por exemplo. Porque essa mulher, ela pode não ir na delegacia. Mas se você tem a notificação compulsória, você sabe que ela está sofrendo uma situação. Aí você pode acionar um CREAS, um CRAS, um Centro de Referência da Ciência Social, especializado, ou um CRAS normal, para fazer uma visita lá, para tomar um café com essa mulher na tarde, para ver como é que ela está na situação. Ou, em outro caso, a mulher vai fazer um CAD único, né? que é a inscrição para o Bolsa Família. Ela vai num CREAS, num CRAS, se ela tiver acesso a um profissional, uma profissional que tem um olhar diferenciado, também pode entender o que está acontecendo. A defensoria é outra faceta do Estado, a delegacia é outra faceta, é a mais conhecida, mas é uma faceta, entendeu? A vara de violência doméstica é outra, nós, sociedade civil, o centro do andar é outra, e assim por diante. Então, eu falei vários instrumentos para vocês que precisam estar bem afinados e alinhados para que a gente consiga dizer que o Estado combate a violência doméstica. Ainda falando sobre essas ferramentas, mais especificamente o Centro Dandara, há quanto tempo existe o centro aqui em São José? E qual a importância da sua existência para as mulheres, para a sociedade? Tá. A gente está fazendo esse ano faz 21 anos que nós existimos em São José dos Campos, não é? Foi fundado, né, pelas valorosas que a gente chama carinhosamente de dinossauras, né? Porque foram aquelas que abriram um trabalho que ainda não existia ainda uma entidade da sociedade civil que pudesse fazer o que a gente faz, que é, acima de tudo, pegar mulheres, formar mulheres, simples mulheres, que são líderes, né, de cada sociedade, cada bairro, que são referências, por assim dizer, em cada bairro, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, com informações sobre como funciona tudo isso que a gente está conversando. Porque eu sou advogada, certo? Só que olha que coisa, eu fui formada, eu advogo para mulheres desde 99. No entanto, eu só tive uma visão holística, global do fenômeno quando eu me formei como promotora legal popular de Dandara. Tanto que hoje eu só consigo me referir como promotora legal popular. Por quê? Porque o curso de Direito me deu essa dimensão de quanto a sociedade é importante para a superação da mulher na situação de violência. Então, a gente está, nesse momento, infelizmente, nós não conseguimos fazer o que a gente queria, né? Que é fazer um grande curso
nos 20 anos, a gente até conseguiu um projeto, né, de financiamento para fazer um curso que seria, assim, bem legal, né, para levar realmente noções de direito, noções de assistência social, noções de saúde, noções, todos os tipos de noções para as regiões mais periféricas de São José dos Campos. Então, estava assim, ia ser um projeto muito legal, mas, infelizmente, a gente não conseguiu botar, né, em andamento como a gente gostaria. Nós acabamos modificando e fazendo encontros virtuais, mas não é a nossa pegada. A pegada do Centro de Andares de Promotores Legais Populares é a formação em educação popular. Bom, o programa Miscelânea está chegando ao fim. Muito obrigada, Fabiana, pelos seus esclarecimentos. Mas antes de terminarmos, eu gostaria que você, se você quiser, claro, mandar uma mensagem para mulheres que estão, neste momento, passando por uma situação tão complicada. Olha, o que eu posso dizer para vocês é: busquem alguém que vocês confiem. Alguém. Qualquer pessoa em que vocês tenham confiança que possam ouvir vocês. Se vocês não tiverem ninguém, não confiarem em ninguém, não sentirem essa confiança, essa segurança em abrir o que você está passando, procure nas redes sociais, Centro do Andara, tá no Facebook, tá no Instagram também, manda uma mensagenzinha pra gente. A gente promete que de forma bastante sigilosa, a gente conversa por ali, por chat, a gente dá um jeito. E a gente garante o anonimato. Por quê? Porque é importante que você, o primeiro passo para você superar uma situação ruim, uma situação de violência, uma situação abusiva, é você falar sobre ela. Ficar só para você, guardar só para você, só vai fazer você adoecer. Então, confia na gente, confia em alguém. Obrigado, Fabiana, pela presença. O programa termina aqui. Muito obrigado você também pela companhia. E não esqueça de acompanhar a TV Univap pelas redes sociais também, no YouTube, no nosso canal no YouTube e também no Instagram, @TV Univap. Tchau e até a próxima.